Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Bom dia. Que Deus abençoe hoje, rica e poderosamente, o seu dia. Que a graça do nosso Deus, que a misericórdia do Pai, que Ele possa, meu irmão, vir dentro de você, modificar o seu ser nesse dia de hoje. Que tudo que há de bom, que tudo que há de melhor, vindo da parte de Deus, eu desejo que recaia na sua vida, que as mãos de Deus, que a face de Deus estejam voltadas para você ao longo desse dia todo, para te proteger, para te conduzir, para te guiar e te auxiliar em tudo aquilo que você precisar. Amém, meus irmãos? Conforme eu sempre digo aqui no início do canal e sempre vou dizer, você que ainda não é inscrito, porque eu sei de muitas pessoas que às vezes entram aqui no canal, entram aqui na nossa página e muitas das vezes essa pessoa não é inscrita. Por isso eu convido você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, fideliza aqui com a gente, para que você possa receber aí todos os dias no seu celular as notificações de quando eu postar uma mensagem aqui pelo YouTube, ok? E você que já é inscrito, eu convido você a deixar aqui o seu like, pois o like é muito importante, pois o YouTube entende que o conteúdo do canal é uma bênção e começa a transmitir para outras pessoas. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus que nós iremos meditar hoje está lá em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 9 e 10, que nos diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter Ele nos amado primeiro, enviando o seu Filho para expiar os nossos pecados. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa que eu percebo muito aqui, quando se trata da misericórdia de Deus, quando se trata do profundo amor que Deus sente por nós, quando se trata da paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas podem achar que nós que escolhemos amar a Deus. Talvez você possa pensar assim: fui eu que decidi seguir o caminho do Senhor. Foi eu, com as minhas próprias vontades, que decidi caminhar com Cristo. A decisão foi minha. E isso é errado, meu irmão. Essa história, essa versão não está correta. Porque o amor de Deus, quando ele se manifestou na sua forma plena, que foi quando Cristo morreu por nós no Calvário, ali foi a plenitude do amor de Deus para com toda a humanidade. Ali foi a prova maior, foi a prova sublime, foi a prova única de que Deus amou tanto o mundo, tanto, de uma tal maneira que entregou o próprio Filho que ele tinha para ser sacrificado em favor a nós, para pagar os nossos pecados. Meus irmãos, não foi nenhum de nós que escolhemos seguir a Deus. Nós não escolhemos seguir a Deus. Foi ao contrário. Foi Deus, com seu infinito amor, manifestado em Cristo Jesus na cruz, que proporcionou com que você um dia pudesse entender o quanto Deus te ama, e esse entender cativou tanto você que você não conseguiu achar um outro caminho a não ser o caminho de Deus, o caminho que leva ao Pai. Portanto,
foi a manifestação do amor de Deus que atraiu você para esse caminho. Eu sempre costumo dizer que a expressão, a força, a energia manifestada no Calvário foi tão forte que ela se estendeu por gerações e chegando até cada um de nós. E foi tão profundo esse ato de amor de Deus para conosco que quando nós pela primeira vez escutamos que um dia um homem chamado Jesus morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados, essa história adentrou nos nossos corações de uma tal maneira com a força do Espírito Santo que modificou por completo o nosso ser. Então foi Deus quem nos escolheu primeiro. Nós nem sabíamos que um dia Cristo tinha morrido por nós. Quando nós nascemos, quando nós éramos crianças, nós nem sabíamos, nós nem conhecíamos essa história. Foi ao longo do tempo, através de muito falar ao nosso coração, de muito ouvir da palavra de Deus, que nós se abrimos a toda essa realidade. E pelo fato de nós nos abrirmos, Deus entrou. E se Deus entrou, Deus nos conquistou. Agora, meu irmão e minha irmã, independente de como seja o seu dia, de como seja a sua vida daqui para frente, nada mais importa. Você já sabe que um dia alguém morreu na cruz pelos seus pecados. E foi tão lindo, foi tão perfeito esse ato de amor de Deus para conosco, que quando nós abrimos o nosso coração para tudo aquilo que Deus quer, toda essa realidade entra dentro de nós e modifica o nosso ser. É como se desse uma vontade na gente de querer ser de Deus a cada segundo, de querer estar em Deus a cada segundo, de querer mergulhar e descobrir mais de Deus a cada segundo. É assim que funciona, meu irmão. É assim que funciona, minha irmã. A palavra de Deus que nós meditamos diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único. Meus irmãos, Deus não tinha outro filho. Deus não tinha outro filho para amar depois que Cristo morresse na cruz. Deus só tinha Jesus, o Filho único, o Filho unigênito. Aí você pode talvez dizer, mas Pedrinho, Deus, ele sabia que Cristo morreria e que Cristo ressuscitaria. Se ele sabia que tudo ia dar certo no final, não foi tão grande assim esse sofrimento que Deus passou. Não foi tão difícil para Deus, então, ter enviado o Filho dele. Meu irmão, minha irmã, ainda que foi por 3 dias, Cristo morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ainda que foi somente por 3 dias, foram os 3 dias mais difíceis para Deus. Ficar sem o Filho amado, ficar sem o Filho querido, tanto para Deus quanto para Jesus, porque foi no Jardim das Oliveiras que Jesus suou sangue, ao saber que iria também passar por todos esses momentos e ficar 3 dias também longe do Pai. Meus irmãos, como é ruim ficar longe de Deus, como é triste, como é difícil ficar longe de Deus. Eu não sei como muitas pessoas aceitam não querer a Deus. Como deve ser triste a vida de uma pessoa que quando passa por um sofrimento não tem com quem se apoiar, não tem aonde se apegar. Deve ser muito difícil ficar sem Deus. Eu desejo, meus irmãos, que nesse dia de hoje, com a força dessa palavra, você sinta no seu coração um desejo
de querer estar mais próximo de Deus possível, de querer ter mais de Deus. Conforme a palavra nos diz, nisto consiste o amor de Deus, não em ter nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado primeiro, e enviando o seu Filho para expiar os nossos pecados. Saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. Muito antes de você nascer, muito antes de você existir, muito antes de alguém sonhar em que você viesse ao mundo, eu digo uma coisa para você, muito antes da sua mãe, do seu pai um dia desejar ter um filho que era você, muito antes de tudo isso, muito antes de Deus criar o mundo, muito antes de Deus dizer, faça-se a luz, e a luz se fez, como diz lá em Gênesis. Muito antes de Deus criar todas as coisas, Ele já te amava. Deus te amou primeiro. Não importa o que você faça, não importa o que aconteça, não importa o caminho a seguir, Deus te amou primeiro. E ninguém nesse universo inteiro seria capaz de impedir a Deus de te amar. Ninguém. Mesmo com os seus defeitos, com as suas fraquezas, com as suas limitações, Deus escolheu amar você. Muito antes de você cometer o seu primeiro pecado, Deus já te amava e te ama e sempre te amará. Amém, meus irmãos? Vamos orar junto ao Senhor. Senhor Jesus, nós pedimos, nós clamamos, nós suplicamos ao Senhor que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua bondade venha sobre nós, que mais uma vez, nesse dia de hoje, recaia sobre nós todo o amor de Deus, toda a bondade do Senhor, toda a piedade do Senhor, que venha sobre nós, sobre as nossas vidas, que nenhum de nós se sinta desamparado, se sinta sem amor, sem ser amado, se sinta esquecido. Você que nesse dia de hoje, meu irmão, acordou triste, se sentindo esquecido, se sentindo não amado, se sentindo não querido, não desejado, se sentindo sem valor. Eu digo para você, querido irmão, querida irmã, você é valioso para Deus, você é importante para Deus, você é especial para Deus, muito especial. Só Deus conhece o seu valor, nem você mesmo conhece o valor que você tem para Deus. Só Deus entende você, só Deus conhece a sua vida, a sua realidade. Deus é apaixonado por você. Não se esqueça disso ao longo desse dia, meu irmão e minha irmã. Deus ama você. Amém? Conforme eu sempre digo aqui, no final, eu sempre peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam ter a graça de experimentar o Senhor também. Você que tenha alguma dúvida, ou talvez queira deixar o seu pedido de oração, deixa aqui nos comentários, vou estar orando por você. Quero deixar aqui uma dica do dia para você hoje. Abra-se a Deus, ao amor de Deus. Permita que Ele te ame. Se renda a Ele. Amém, meus irmãos? Será sempre uma alegria me reunir aqui todas as manhãs para juntos estarmos sempre em oração ao Senhor. Fica com Deus, meu querido irmão. Fica com Deus, minha querida irmã. Bom dia.